A procuradora da República em Sergipe, Eunice Dantas, assume novamente a Procuradoria Regional Eleitoral no biênio 2017-2019. Com isso, o trabalho que ela vem desenvolvendo no Ministério Público Federal na busca por eleições mais limpas terá continuidade. E para conversar com a gente sobre esse e outros assuntos, eu recebo a procuradora aqui no estúdio do Balanço Geral. Boa tarde para a senhora, tudo bem? Boa tarde, Diego, tudo bem. Seja bem-vinda. A primeira pergunta que eu faço à senhora, como a senhora analisa essas mudanças que ocorreram de ontem para hoje no DEOTAP? Essas mudanças, no entender nosso, é uma mudança absurda. A doutora Daniela, ela vinha fazendo um trabalho de excelência no combate à corrupção e nós fomos surpreendidos com isso. Uma pessoa que, por estar fazendo o seu trabalho de forma correta, diligente, está sendo perseguida, tirada de um setor que ela tem uma expertise em fazer isso, que nós sabemos da excelente atuação dela, para outro setor que não é a função dela e que teria outros delegados. Infelizmente, os delegados eles não têm a mesma prerrogativa que os membros do Ministério Público têm, que é a inamovibilidade. No caso nosso, a gente só pode sair da área de atuação que nós estamos, no estado que nós estamos, se a gente quiser. No caso dos delegados, eles não têm essa inamovibilidade e ficam sujeitos a atos como esse, a pressões que o governo deve ter recebido para retirar uma pessoa competente que faz um trabalho desse, reconhecido por todo o povo sergipano no combate à corrupção. A senhora teme que essas mudanças possam acarretar algum tipo de atraso ou até empecilho nas investigações, como de várias operações, né, Babel, Antidesmonte e tantas outras, Indenizar-se, que ocorrem e que ocorreram no estado de Sergipe? O atraso sempre ocorre. Com qualquer mudança, sempre ocorre um atraso, porque quem vai substituir ainda vai ter que ver os processos, tomar pé de tudo que tem lá, então só com isso já é um atraso. A saída dela, pelo menos no meu entender, se fosse a pedido dela, ela quiser sair, tudo bem, mas não foi isso que aconteceu, né? E a gente viu assim o trabalho dela, que estava chegando em diversos políticos sergipanos, assim como o Ministério Público também federal tem atuado nesse sentido, mas nós temos as nossas garantias. Então, por exemplo, na minha área, que eu trabalho no combate à corrupção, eu só saio dessa área no dia que eu quiser sair. Especificamente sobre a Operação Babel, da situação do lixo, a senhora já recebeu os áudios solicitados? Tem alguma novidade sobre esse caso? Não, infelizmente nós ainda não chegamos, não recebemos. Eu já pedi mais de uma vez à Justiça Estadual que me encaminhe esses áudios e a medida nossa vai ser ir lá à Justiça saber o que está acontecendo, porque até o presente momento nós não recebemos esses áudios. Tem justificativa ou não? Não, no início foi porque os processos não estavam na Justiça, estavam no Ministério Público do Estado. Precisavam, mas o Ministério Público já apresentou essa denúncia há algum tempo e até o momento nós não recebemos nada. O que foi requerido foi a cópia integral do inquérito, inclusive com os áudios, né, com as provas que foram obtidas mediante decisão judicial. Da Operação Babel para a Operação Antidesmonte, quais são as novidades, né? Qual a atualização, as notícias mais recentes em relação à operação? Bom, por parte do Ministério Público Federal, essas ações não tramitam no Ministério Público Federal. Então, o que eu não tenho muito nada a informar. O que vai vir ao Ministério Público Federal em relação à Operação Babel é eventual uso de caixa 2 na campanha do atual prefeito. Só isso é que vai para o Ministério Público Federal, porque todas essas verbas, tanto a da Antidesmonte quanto a do Babel, são verbas estaduais. Então, ficam a atuação é do Ministério Público do Estado. Então, em relação a essa operação que a senhora citou agora, qual é o planejamento para que haja os estudos e o parecer? A da Babel, Sim. Nós estamos esperando que chegue, com a chegada do inquérito e dos áudios, é que nós aí vamos ver quais são as providências que devemos tomar. Se só com o inquérito, com aquelas provas que a gente já tem na mão, que foram produzidas na Polícia Civil, se já são suficientes para o crime eleitoral, porque esclarecendo que eles investigaram em relação a um foco, que era fraudes e licitações e desvio. O foco nosso vai ser o uso de recursos não contabilizados em campanhas políticas. Então, existe um outro foco. Aí nós precisamos pegar o inquérito, analisar todas as provas e verificar se há necessidade de diligências complementares ou não, se já é o caso de oferecer uma denúncia, se é o caso de arquivamento. Mas só com o inquérito em mãos é que nós podemos ter alguma decisão, o que vai fazer, o norte do que nós vamos fazer. Mudando de assunto, a senhora assumiu mais uma vez a Procuradoria Regional Eleitoral. Parabéns, primeiramente, pelo êxito. Qual é o planejamento? O que é que a senhora pretende fazer, uma vez que a população, a comunidade, o eleitor, sempre está querendo uma eleição mais limpa, mais justa? Esse vai ser o nosso principal foco. São eleições limpas. Isso já é uma atuação que o Ministério Público Federal já vem fazendo.
a Procuradoria Regional Eleitoral também, em conjunto com os promotores eleitorais, e nós vamos trabalhar para isso, evitar a Caixa 2, que a gente tem visto agora com frequência, a Lava Jato escancarou ao país como é que funciona as doações de campanha, as ilícitas e aquelas tidas como lícitas que na verdade não são, embora elas sejam contabilizadas como doações a candidatos, a partidos, mas a gente viu agora que não eram lícitas, eram mediante negociatas. Então, isso é o principal. Vamos trabalhar também na questão de compra de voto. Os eleitores fiquem muito atentos a não venderem seus votos, que eles votem com consciência. A gente está passando por um período excepcional no Brasil, um período que a gente tem chance de mudar, de fazer alguma coisa. A Lava Jato, ela deixou bem claro como tudo funciona. Os bastidores de uma eleição, de como funciona o financiamento de uma campanha política. Então, está na hora de mudar, das pessoas realmente avaliarem, aproveitarem o excelente momento que nós estamos aí. Aí nós vimos ontem, mais uma vez, a aprovação agora desse fundo partidário do financiamento das eleições, esse absurdo desse fundo partidário que foi aprovado ontem. E a população fica atônita, mas não faz nada. Então, vamos, de fato, o que a população tem que fazer agora é avaliar melhor quem vai escolher para a eleição, para ser o seu candidato, o seu representante. Então, vamos fazer isso na eleição de 2018, votar com cuidado, com responsabilidade. Inclusive, a senhora conta bastante com o apoio da comunidade, uma vez que quando a gente fala, a senhora realmente citou aí que cada vez mais está sendo esclarecido a questão de compra de voto, mas infelizmente é uma situação que ainda é rotineira no nosso país, faz parte da realidade do Brasil, esta compra e venda de votos, mas os órgãos fiscalizadores contam com o apoio da população para denunciar também, né? Como é que a gente pode denunciar quando a gente vê, observa algum indício de irregularidade? Bom, o Ministério Público Federal, ele tem no seu site, tem espaços para fazer denúncia, inclusive denúncias anônimas. O ano passado, na eleição passada, o Tribunal Superior Eleitoral, ele lançou o aplicativo Pardal, que deve funcionar também para as próximas eleições. Nós temos um aplicativo também do Ministério Público Federal para fazer denúncias, inclusive as denúncias eleitorais também. Então, a população tem um meio de chegar. Agora que essas denúncias sejam consistentes. E não que às vezes a gente tem que também ver, é perseguição política, é um adversário denunciando o outro. E para a gente perder tempo, às vezes, investigando uma questão quando outra maior está acontecendo ali. Então, que as pessoas realmente tenham consciência. E, infelizmente, a gente precisa chegar a esse ponto, né, de investigar a compra de voto. A pessoa vendendo o seu voto, vendendo o seu futuro por nada, por R$50, por um botijão de gás, por um óculos. Infelizmente, ainda é realidade no nosso Brasil. A gente espera, a gente vai continuar torcendo para que isso mude, porque é decisão do eleitor, é a nossa livre escolha. Vivemos numa democracia para isso. A venda do voto pode ser considerada também como um crime eleitoral por parte do eleitor? A venda do voto, ela é o crime por parte de quem compra e de quem aceita. São dois crimes. Nós temos muitos eleitores condenados por vender o seu voto. Então, eles fiquem atentos também a isso, que eles também estão cometendo um crime. Isso que eles estão fazendo é um crime. É aquela questão que você estava falando nesse instante da fraude, do WhatsApp. Sim, no Detran. Do Detran. É a mesma coisa. A pessoa ali, ela quis se beneficiar da torpeza dela. Ela sabia que devia aquela multa e queria se beneficiar. E pagou. Caiu num golpe. É a mesma coisa. O candidato, quando ele está vendendo o seu voto, ele está fazendo um crime também. Ele está quem está comprando e quem está vendendo. Então, eles fiquem muito atentos quanto a isso. O Ministério Público vai ficar atento quanto a essas questões. Fora outras que são o uso do Caixa 2 e que normalmente esses Caixa 2 acabam servindo para a compra de voto, né? Eu agradeço. Essa irregularidade. Eu agradeço a participação da senhora. Excelente tarde. Eu que agradeço, Diego. Até breve. Boa tarde, obrigada.